vídeo do cara que resolveu viajar até o Triângulo das Bermudas pra ver o que de fato acontece lá e por que lá tem tantos desaparecimentos. Oi, eu sou a Victoria Haley. Se você nunca ouviu falar do Triângulo das Bermudas, é uma parte que é tipo literalmente um triângulo que fica lá no Oceano Atlântico e acontecem muitas coisas estranhas lá. Por exemplo, quando alguns aviões passam por lá, já aconteceu de caírem ou simplesmente navegações somem do nada. Claro que tem toda uma explicação científica, mas outras pessoas já acreditam que tem alguma coisa sobrenatural ali que suga qualquer coisa que passe por lá. Esse cara, que é um influenciador, mostrou todo o trajeto que ele fez até o Triângulo das Bermudas. Ele pegou um voo e quando chegou no local, ele se encontrou com vários pescadores que moravam ali na região, e os pescadores falaram que de fato a ciência não mostra muitas das coisas que acontecem por ali. Eles disseram que realmente é muito perigoso e ninguém tem coragem de chegar lá perto. Inclusive mostraram até túmulos de pessoas que simplesmente desapareceram, inclusive outros pescadores. Encontrar um navio com piloto, não sei como é que quem é que dirige piloto, mas enfim, com um motorista de navio, e o motorista se prontificou a levar ele até o Triângulo das Bermudas. Enquanto eles iam, eles começaram a conversar e o piloto disse, motorista, tanto faz, que de 300 navios que naufragaram ali na região, mais de 100 foram grandes navegações e até hoje nunca foram encontradas. Inclusive o cara chegou a usar um drone para sobrevoar a área do Triângulo das Bermudas e ele disse que o drone simplesmente não voava, dava várias falhas técnicas no equipamento e ele se perguntou se os navios também apresentaram essas falhas técnicas antes de desaparecerem. Era como se não desse para passar tecnologia por aquela parte do Oceano Atlântico. O piloto também disse que tem uma variação ali magnética que realmente afeta os equipamentos dos navios e eletrônicos que passam ali pela área. Capitão, galera, o nome do cara, né? Motorista não, vocês viu? O capitão disse que inclusive ele sempre passa ali perto, não dentro daquela área, e ele disse que já chegou a encontrar um navio naufragado sem ninguém dentro, uma lancha, um jet ski abandonado e várias outras coisas que simplesmente parecem brotar ali do nada. O cara chegou até a perguntar ao capitão se ele acreditava que tinha alguma coisa sobrenatural ali no Triângulo das Bermudas e pasmem, o capitão disse que sim, que duvida muito que o que a ciência fala é o que de fato acontece ali, porque tem mais coisa estranha do que podem imaginar. Mas e aí, o que vocês acham? Será que é uma coisa sobrenatural ou de fato alguma coisa aí do mundo, da ciência? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e não esquece de me seguir antes de sair do vídeo. Vocês lembram da Drica da Costa, a menina que viralizou na internet depois da mãe dela gravar um vídeo dela supostamente possuída? Você não vai matar não, porque Deus é maior. Oi, eu sou a Victoria Haley e no início do ano passado vazaram alguns vídeos de uma menina chamada Drica da Costa, onde a própria mãe dela filmava e a menina tava com um comportamento bem estranho. Nos vídeos ela conversava com a menina e pela voz da menina, que tava muito estranha e muito trêmula, ela dizia que eram demônios, não um demônio, mas demônios que estavam dentro dela a possuindo naquele exato momento. A menina também dizia o nome das pessoas que tinham feito aquilo com ela e que tinham feito aquilo com ela justamente para provocar a mãe dela por inveja. Ela literalmente falava o nome e sobrenome das pessoas que tinham feito aquilo. A mãe dela inclusive chega a pedir várias vezes para que o demônio deixe o corpo da própria filha. Fale. O demônio fala que não, que só vai sair quando a menina tivesse sem vida. A garota no vídeo, pelas fotos que eu vi dela, vou deixar uma foto aqui se eu encontrar dela antes desses vídeos vazarem, ela era completamente normal e no vídeo ela tá muito trêmula, muito pálida e pelo que eu vi aqui ela não tava doente, ela simplesmente ficou assim do nada. Porém, como ela ficou assim absolutamente do nada, algumas pessoas começaram a dizer nos comentários que poderia ser mas ela mesma fala no vídeo que não é. Ela ou o demônio ou o que quer que esteja falando por ela fala que tudo as pessoas acham que é isso, mas que na verdade não é. E ela está daquele jeito porque uma pessoa fez ela ficar daquele jeito. E como eu disse, ela fala o nome das pessoas responsáveis. A mãe da menina chega a dizer que também não é e os demônios falam que a menina é 100% saudável. E daí a mãe dela pergunta quantos demônios estão dentro dela e ela responde que é uma legião. Existem várias teorias do que aconteceu com a Drica, então eu não posso afirmar que qual é a correta, mas uma das é que uma amiga fez isso com ela. Já outras pessoas dizem que de fato foi outra pessoa que fez por inveja. Já outras pessoas disseram que na verdade ela estava muito doente. Já outras disseram que ela não estava doente, que antes disso ela estava muito bem, do nada ela ficou desse jeito. Porém, eu recebi algumas mensagens e as pessoas falaram que, inclusive pessoas da cidade dela me falaram que ela está bem, hoje em dia ela está muito bem, ela não morreu, não aconteceu nada de ruim com ela, que nem algumas teorias que saíam por aí. A única afirmação que tem sobre a Drica hoje em dia é que ela está totalmente recuperada e bem, pelo menos de acordo com as mensagens que eu recebi e com os comentários que eu li também. Mas e aí, vocês chegaram a ver esses vídeos? Deixem aí nos comentários que eu quero saber e não saiam daqui sem me seguir se gostam desse tipo de conteúdo. Pessoas que o diabo tem medo. Esse cara resolveu acampar uma noite aleatória nas montanhas Apalaches e ele ouviu uma coisa extremamente bizarra. Inclusive o vídeo dele tá viralizando na internet com mais de 100 milhões de visualizações.
Oi, eu sou a Victoria Haley e resumindo, esse cara publicou um vídeo, ele ia fazer um vlog de um acampamento ali, uma noite que ele tirou pra passar no meio de um bosque nas montanhas Apalaches, já sabendo que é um local extremamente paranormal, segundo as pessoas que moram lá e as pessoas da internet, e ele colocou uma câmera pra filmar o que acontecia durante a noite e blá blá blá, porém ele não esperava que ele não iria conseguir dormir aquela noite, porque assim que ele ligou a câmera na madrugada, foi isso que ele ouviu. Vários gritos ao mesmo tempo de pessoas, como se estivessem pedindo socorro ou algo do tipo. Inclusive no vídeo ele fala: eu acho que eu não vou conseguir dormir hoje à noite. Ele não fica com medo, ele não sai de dentro da barraca. Inclusive, em dado momento, a barraca dele treme, como se alguma coisa tivesse, sei lá, muito pesada lá fora tentando entrar, ou batendo no chão, fazendo com que a terra tremesse, ou simplesmente o barulho dos gritos que eram tão altos que a barraca dele tremia. E o mais bizarro de tudo é que esse cara não tinha um perfil, ele só criou pra publicar esse vídeo e ele, segundo palavras dele, não tinha ninguém lá no meio do bosque, ele sempre acampava, era um aventureiro, então ele não entendeu que barulho era aquele, o que poderia estar acontecendo, se eram pessoas ou se eram fantasmas. Mas vocês chegaram a ver esse vídeo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e não esquece de me seguir antes de sair do vídeo. Oi gente, eu vim aqui me pronunciar sobre os vídeos que eu acabei publicando ontem em um momento bem íntimo e dizer que eu tô extremamente envergonhada e arrependida de ter publicado. Não posso apagar porque já tá por toda a internet, muitas pessoas baixaram. O que eu posso dizer pra vocês é me desculpar, principalmente pelo palavreado que eu usei nos vídeos. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu não costumo xingar, até porque eu sei que muitas crianças me seguem também, então eu evito ao máximo falar palavrão. Porém, ontem eu acabei comprando umas garrafas de shoju, que é uma bebida coreana, e o intuito era gravar um vídeo mostrando pra vocês, mostrando eu provando o shoju, né? Só que eu acabei me empolgando um pouco, porque eu achei que não fosse tão forte, porque nos doramas eles bebem várias garrafas, então achei que só uma não ia ter efeito. Porém, depois de uma, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu odiei com todas as minhas forças, eu jamais vou beber shoju de novo. Eu fiz coisas impagáveis, inimagináveis, eu tô muito envergonhada por vocês terem visto isso. E também teve muitos comentários sobre a minha religião, né, que eu sou católica, eu falei pra vocês esses dias que eu sou católica, e muitas pessoas falaram que eu tava em pecado mortal porque eu tava bêbada, e gente, pode ter certeza que Deus não vai me mandar pro inferno porque eu fiquei bêbada sem querer, porque Deus vê a minha fé, as minhas ações e o que eu tenho bem aqui, tá? Então se controlem aí, eu não vou dividir o inferno com vocês que fizeram esse tipo de comentário. Enfim, gente, é isso, eu tô envergonhada, arrependida e feliz ano novo.